Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. Eu vim ler. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, santo é o teu nome. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Obrigado, Pai. Porque Tu és bom. A figueira, ela não frutifica. Não dá frutos realmente. E o Senhor nos enxertou na videira verdadeira, nos purificando, nos limpando, nos lavando, nos alicerçando, nos arraigando, nos dando das suas riquezas em glória, da plenitude do teu poder, do teu amor, da tua bondade, da tua essência. Cristo em nós, esperança da glória. Tu és o bom pastor, Tu nos ensina a ser discípulos verdadeiramente, sermos servos, ouvir o Senhor, nos prepararmos para a batalha, para que não saiamos despreparados, em desvantagem e sejamos envergonhados. Tu não quer nos envergonhar e nem nos envergonha. Obrigado, Abba, porque Tu és bom. O Senhor nos capacita e nos conduz de acordo com o que cada um já alcançou, para que vivamos a plenitude do que Tens para nós, conhecendo a nossa herança, as riquezas nos santos, a incomparável grandeza do Teu poder para conosco os que cremos, conforme a Tua atuação em nós, a atuação do Teu poder. Obrigado, Abba. Porque do mesmo Espírito, que é Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, este mesmo Espírito, este mesmo poder está em nós, habita em nós, porque não estamos numa antiga aliança, porque o reino de Deus não é constituído apenas de palavras, mas de poder. Não é apenas de logos, apenas de palavras sem a transformação, sem a capacitação, mas de poder, dinamis. Esse poder que nos capacita a viver para Ti, a Te exaltar, a Te glorificar, a viver uma adoração em espírito e em verdade, ser filhos verdadeiramente, que nos dá o espírito de filiação, o espírito de Cristo, que nos reúne, que nos une a Ti. Não reúne, mas nos une, porque verdadeiramente antes nunca estivemos nascidos do Espírito, unidos ao Espírito, mas em Cristo somos nascidos. Somos espírito vivificante, porque o primeiro Adão era natural, mas o segundo é espiritual. E o Senhor nos guarda para que não venhamos ter em nós o mau fermento, porque basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. E o Senhor não nos deu, não nos chamou para o fermento da iniquidade, do pecado, da maldade, da maldade e da iniquidade, da perversidade. Não, Pai. Senhor nos fez massas sem fermento, sem pecado, em Ti. Não que não pequemos, mas o Senhor já preparou, inclusive a redenção dos nossos corpos, corpos mortais. Mas glória a Deus, graças a Deus por Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por Tua glória que reparte conosco. Como é bom estarmos em comunhão. A Tua alegria é a nossa força. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Pai, para que na perseverança das tribulações nos alegremos, nos regozijemos, não nos regozijemos. Redundante, mas Pai,
Que nossa alegria seja plena em Ti, perfeita e aperfeiçoada. Que a nossa esperança cresça, a fé, o amor. Que só é possível pela comunhão, perseverar em estar em comunhão, perseverar em cada tribulação, cada dificuldade, sendo lapidados, moldados. Um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Deus. Jesus Cristo, a palavra de Cristo, que nos dá tudo o que precisamos para uma vida de piedade. Cresçamos então na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, porque fiel é aquele que nos chama e há de cumprir a boa obra até a sua vinda. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, eis-nos aqui, tua igreja, nós, tua noiva, nós, irmãos, nós, Filadélfia, nós, capacitados para amar, porque o Senhor nos amou primeiro e derramou do seu amor em nossos corações. Eis-nos aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que caia por terra todo impedimento para que nós recebamos de Ti o alimento que o Senhor já preparou. Que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. E que toda obra maldita que tente se contrapor caia por terra, fuja por 7 caminhos e nunca mais volte. E aquele que se levantar, se levante e caia, e fique prostrado até que chegue a salvação e haja verdadeiro arrependimento. Eu declaro salvação a cada um daqueles que nos atacarem, a cada um daqueles que se opuserem. Que haja vida. Eis aqui os teus filhos, filhos do Altíssimo, filhos do amor, filhos da salvação, Jesus Cristo. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, porque nada podemos, nada podem contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amém. Amém. Achou. Boa noite, irmã Irene. Seja bem-vinda. Boa noite, irmã Irene. Paz e graça. A Irene disse boa noite, irmãos do Abba. Cleide. Fofuras. Carlinhos disse, o segredo, ele citou o Salmo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém. Amém, Carlinhos. Tá glória. Fala, papai. Retete. Então vamos lá. A autoridade de Jesus é questionada. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23. Eu já estava aberto desde o início. Eita, da glória, Jesus. Aleluia. Para conhecido o seu conceito. Exato. Aleluia. Mateus 21, 23 em diante. Então vamos lá. Abba querido, eu te agradeço, meu Pai, porque não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Amém. Pai, a tua vontade é o teu propósito. O Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se o Senhor determinou alguma coisa, essa coisa acontecerá no tempo devido, da maneira correta, conforme o Senhor designou, pois a tua palavra, ela não pode ser anulada, ela não volta vazia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído em toda a tua verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Amém. Nós estamos aqui para aprender de ti todos os dias, Pai. Que as Escrituras nos sejam abertas, Senhor, para que a nossa mente possa ser transformada, para que os nossos pensamentos, Senhor, sejam os teus pensamentos. Que sejamos ensinados pelas tuas palavras, Pai. Palavras de vida eterna, palavras, meu Deus, que vão destruir as obras do maligno dentro de nós e através de nós, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a tua bondade
A tua misericórdia dura para sempre. Amém. 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 Então, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23, a autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes. Vejam, então são os líderes, não é? Os mais altos, né, dos líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. E perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Provavelmente, né, foi com relação a Jesus ter purificado o templo, sim. Jesus entrou, né, na cidade e foi aclamado, não é? A entrada triunfal de Jesus. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Paz e graça, irmão. E o Hélio já está aí? Acho que não. Eu não ouvi. Estava até pensando. E depois, né, Jesus purifica o templo. Então, né, os líderes religiosos, aqueles que tinham, né, detinham o domínio, né, dos ritos, né, que eles tinham, judaicos, né, todas aquelas coisas, eles se indignaram, né, porque imagina, não é alguém que ia contra, não é a liderança, imagina, alguém ir contra a liderança, não é, daquele povo, algo que já estava estabelecido durante anos e anos e anos, porque o povo judeu, não é, eles se orgulham disso, não é, e realmente é algo que é um mérito desse povo, não é, que durante muito tempo eles não foram, apesar de terem sido espalhados por várias nações. Obrigada, Silmar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite, Seja bem-vindo. Que apesar, né, deles terem sido espalhados por muitas partes do mundo, eles se mantiveram até os dias de hoje. Significa, não é, que Deus é fiel. Ainda que a gente não seja fiel, não permaneça fiel, né, Deus permanece fiel porque Ele não muda a sua essência. Então, respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Né? A contra-pergunta de Jesus. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: olha só, se dissermos, né, o se, não é? Hoje a Carlinhos estava falando sobre isso, né, Carlinhos? O se, não é? A dúvida, o duvidoso, né? Aquele que sempre coloca, não, uma possibilidade no lugar da fé, não é? Ou seja, né, a fé do maligno, né? Como Carlinhos costuma dizer, é a fé do maligno, a dúvida, não é? Então, se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Olha só, como é que eles poderiam saber, não é, o que Jesus iria perguntar? Como poderiam saber, não é? Por que não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Olha só. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Então veja, olha só, olha as possibilidades, né? E aí o Carlinhos disse: também estava falando sobre Jesus no templo com o Hélio. Então, não é? Sobre a purificação do templo. Isso aqui é continuação, não é? Continuação da purificação. E veja, gente, todas essas coisas, né, são figuras das coisas eternas. Por quê? Porque os templos de pedra, gente, os templos que as pessoas fazem tanta questão, não é? Essas coisas, elas não vão durar para sempre, né?
que vai durar para sempre, é o verdadeiro santuário pelo qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita, que somos nós, não é? Toda a completude, não é, daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, veja só, olha as perguntas, né, e as suas afirmações, suas indagações. Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então veja, baseado na dúvida e no medo. Que espírito é esse? Só aí, não é? Só por essas duas características a gente já sabe, não é, de quem é esse espírito. Qual é o espírito que conduz ao medo, não é, ao temor e à incredulidade? Não é? Então, por essas duas características, a gente já sabe que esses homens estavam sendo guiados, não? Os seus guias eram guias das trevas, guias cegos. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Ele lhes disse, tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Por quê? Porque, veja, gente, primeiro, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Não é? Se a gente for lá para João, no capítulo 3, onde João Batista, não é? Ele fala, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Eu vou ler aqui no testemunho de João Batista, porque aí a gente já contextualiza. A partir do versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Olha só, a respeito da purificação cerimonial, gente, isso não é de hoje, tá? Essa questão de purificação cerimonial, essa discussão, não é, acerca dessas coisas, não é de hoje, tá? Isso vem desde a época de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para mudar essas coisas, mostrar a realidade, a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade não se trata de água, não se trata de comida e bebida, não se trata de coisas terrenas. Jesus veio para mostrar, não é, que as coisas reais, verdadeiras, se tratam de coisas espirituais. Então, essa discussão acerca, né, dessas cerimônias, não é, de purificação, isso já era desde o tempo de Jesus. É por isso que vieram perguntar a Jesus acerca do jejum, não é? Porque Jesus não jejuava. O único momento que Jesus jejuou foi ali no deserto, não é? Não foi no meio do povo, não foi durante seu ministério, foi no início ali no deserto, por uma questão, não é, de cumprimento, né, de cumprir as escrituras, de cumprir pelo seu povo, né, por aqueles que vieram antes, né, pessoas que viveram no deserto, que rodaram no deserto, todos aqueles que, veja, todos os que viveram naquela época, não é, dos 40 anos ali no deserto, tiveram pessoas ali, não é, que receberam a salvação e precisavam, não é? Porque no Antigo Testamento ninguém tinha absolvição dos pecados. Essa salvação veio, não é, em Cristo Jesus. Jesus é a salvação. Então ele precisava cumprir todas essas coisas, inclusive ser batizado, né, por esses mortos, né? O único que poderia ser batizado pelos mortos seria Jesus Cristo. Era o único que pode verdadeiramente trazer vida, não é, aos mortos. E foi o que aconteceu. Então, eles se dirigiram a João e disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Olha só,
Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Logo, a autoridade para batizar nas águas ou em águas, João Batista recebeu de quem? De Deus, do próprio Deus. Né? Nós sabemos que a gravidez de Isabel, que era uma mulher idosa e estéril, não é? E Zacarias, o seu marido, que já era idoso, só pôde ser possível por conta de um milagre e foi anunciado pelo anjo Gabriel, não é? Então ele veio para cumprir as escrituras conforme estava descrito acerca dele, para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ele que viria, no caso, não é? Abrindo o caminho para o caminho, revelando a salvação, aquele que verdadeiramente batiza com o Espírito Santo. O batismo que perdoa pecados, o batismo que dá a salvação, que é o batismo do Espírito Santo, não o batismo nas águas. O batismo nas águas não era vamos dizer, algo primordial, era algo primeiro, era um rudimento que era necessário para que o verdadeiro viesse, como o próprio João Batista diz. O testemunho de João Batista é esse, né? Eu vim batizando com água, né? Nós vamos ler aqui acerca disso. Olha, aqui no capítulo 4 de João, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Aí o versículo 2 diz, embora não fosse Jesus quem batizasse, viu? Não era Jesus quem batizava, porque o batismo nas águas, não é? Não foi esse batismo que Jesus veio fazer, gente. Não foi o batismo nas águas que Jesus veio fazer. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. Então, veja, se não fosse necessário aqui é interessante que eu estava aqui falando sobre isso, o Espírito Santo estava me fazendo lembrar, não é, que não era Jesus que batizava, embora, não é, a forma como está escrita parece que era Jesus, mas não era Jesus, eram os seus discípulos. Isso está escrito aqui no capítulo 4, no versículo 2 de João, e o apóstolo Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, se eu não me engano. Se você puder conferir, Vini, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 16 ou 17, que o apóstolo Paulo diz que Jesus não o enviou para batizar, não é? Mas para pregar o evangelho. Porque através da pregação do evangelho, acerca de Cristo Jesus. O evangelho, né, são as boas 17. Novas acerca de Cristo Jesus. Obrigada. Então, veja, esses dois versículos, gente, vejam, duas testemunhas, não é? Resolve qualquer caso, não é assim? Então, nós já temos aí duas testemunhas de que Jesus não batizava com água. Quem batizava eram os discípulos dele. Ele impedia? Não. Porque é aquilo que eles podiam, não é? Cada um dá o que tem no tempo apropriado, não é? E mais, ele revelou, não é, a vontade dele, vamos dizer assim, da plenitude da sua vontade ao apóstolo Paulo. Então, por quê? Porque o batismo nas águas eram cerimônias, não é, de purificação que pertencia aos judeus. Então, Jesus veio, não é, para dar algo superior, e que aqueles homens, não é, aqueles que aceitassem, não é, receberiam, e aqueles que não aceitar, não é, vão ficar com aquilo que tem. Jesus não força ninguém a nada, ele mostra a verdade, não é? E aí, aqueles que não concordarem em caminhar com a verdade, então nós serão verdadeiramente livres. Mas a gente não pode, né, como Paulo disse, a gente não pode ficar forçando as pessoas, né? Tem pessoas que acham que podem comer de tudo, tem outros que acham que só pode comer legume, tem pessoas que fazem diferença entre dias e dias, não é? Entre festa, de religiosidade e essas coisas. Cada um, não é, deve estar fundamentado pela fé, não é? Se a pessoa ela quer continuar sendo fraca na fé, que ela continue, não é? Mas o ideal é que ela seja forte no Senhor, que ela seja fortalecida no Senhor. Não é? O evangelho das boas novas acerca de Jesus, da salvação, é pregado a todos, para que todos sejam salvos e que cresçam,
A vontade de Deus é que sejamos fortes no Senhor. Mas Ele não vai obrigar ninguém. Não é cada um. Veja, o convite dele da salvação vem e coma de tudo que tiver na mesa. Mas tem pessoas, né, que querem comer determinadas coisas. Amém. Não é? Se fazem isso baseadas no Senhor Jesus, cuja fé está no Senhor Jesus Cristo, não é? Essa pessoa receberá do Senhor, não é, de acordo com a sua fé. Não é assim? Dani, seja bem-vinda, meu amor. Boa seja muito noite, Pimenta do Rei. Glória a Deus por você estar aqui, meu irmão. Você falou com ela, né? Com quem? Com ela? Pergunta aí. Então, continuando. A isso respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas. Olha só o que ele diz, gente. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado adiante dele. Adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva pertence a Cristo, não é? Ao Messias. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Ou seja, ele estava dando testemunho que Jesus era o noivo. Olha só, o noivo, veja, a noiva pertence ao noivo. João Batista já estava profetizando acerca da igreja. Veja, Jesus ainda não tinha cumprido o seu ministério. A igreja foi revelada através da descida do Pentecostes, não é? Foi ali que a igreja foi revelada, foi ali que nasceu a noiva de Cristo, a igreja, não é? Mas veja, João Batista, como ele era cheio do Espírito Santo, ele já estava dizendo: olha, a noiva, ou seja, né, a igreja pertence a ele e não a mim. Não é a mim, é a ele. E aí ele continua dizendo: não é? Essa é a alegria que agora a minha alegria que agora se completa, ou seja, a alegria dele estava completa naquele momento. É necessário que ele cresça e que eu diminua, ou seja, é necessário que aquele que batiza com o Espírito Santo, não é, cresça, prossiga, e João Batista ficaria por ali, porque, como ele disse, a alegria dele era o quê? Cumprir o seu ministério, não é? Uma vez que o ministério dele estivesse cumprido, então a alegria dele estaria completa, porque a partir daquele momento, não é? Jesus, que tinha que ser revelado por João Batista, para isso João Batista veio, que daria prosseguimento às coisas que verdadeiramente são eternas, às coisas que não são transitórias, ao verdadeiro ministério, o ministério último, ao ministério celestial. Então, ele estava entregando, não é, passando, vamos dizer assim, né, passando o bastão para Jesus, para aquele a quem ele estava aguardando, para quem ele veio, não é, para anunciar, para revelar ao mundo, não é, através ali de Israel. Primeiramente, né, a Israel e depois, não é, para o resto do mundo. Porque a noiva não é composta apenas de judeus, não é? Aquele que vem do alto está acima de todos. Veja, aquele que vem do alto. Então ele estava falando que Jesus era um homem celestial. Está acima de todos. Por quê? Porque não tinha ninguém celestial. Todos os homens eram naturais. Não tinha nenhum homem espiritual, gente. Então, já cai por terra esse negócio de dizer que Adão morreu espiritualmente. Adão nunca foi espiritual. Adão sempre foi terreno. O espírito que foi dado a Adão é um sopro de vida. É um sopro de vida. Não é o espírito que tem... Veja, o espírito ser, o ser espiritual. Não é. Porque o espírito tem vida em si mesmo. O espírito é a própria vida. O espírito é a vida eterna. Então, aquele que veio do céu, não é espiritual, esse tem vida eterna. Por isso que os espíritos têm vida eterna. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Veja, ele estava fazendo aqui a diferença, igual o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios 15. Veja, quem é celestial é espiritual. Quem é terreno é natural.
Mas primeiro veio quem? Primeiro veio o natural. Primeiro veio o primeiro Adão, o Adão terreno. Aquele que é um tipo, um arquétipo de Jesus. Né? E depois veio Jesus, que é um homem celestial. O último Adão. Então, aquele que vem dos céus está acima de todos. Está acima de todos os naturais. Ele testifica o que tem visto e ouvido. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só são discernidas de forma espiritual. Então, se não tiver a mente de Cristo, não é? Se não tiver Cristo dentro, o Espírito de Cristo, para decodificar suas palavras da verdade, para que a alma possa entender, não vai haver a compreensão das coisas espirituais. E como Jesus ainda não tinha, não é? Morrido e ressuscitado, então ninguém ainda tinha um espírito. Então ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Então veja, quem aceita Jesus... Boa noite, irmão Hélio. Boa noite, paz e graça, seja bem-vindo, meu irmão. Estávamos perguntando por você. Aquele que aceita e confirma, veja, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Por quê? Quem aceita Jesus está recebendo, não é, o Espírito da verdade, está recebendo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então confirma, não é, que Deus é verdadeiro, que Deus é cumpridor da sua palavra. Mas só quem o recebe. Quem não recebe não pode testemunhar da verdade. Entende? Por quê? Porque não tem verdade nele. E até aqui, não é? Ninguém tinha recebido ainda o Espírito de Cristo Jesus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele, não está falando de Jesus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Olha só, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Então veja, se a gente fizer um comparativo aqui dessa vamos fazer bem, por favor, 34, o versículo 34. Deus está repreendido em nome de Jesus. Mandou aqui. Amém. João capítulo 3, versículo 34. Pois aqui, versão NTLH, aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Deus dá do seu Espírito sem medida para aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor. É dado o seu Espírito sem medida, ou seja, o Espírito sem medida, gente, veja, aquilo que os homens naturais recebem é a medida do Espírito. É um pouco do Espírito para... Amém. Amém, Carlos. Uma medida do Espírito é essa vida biológica, essa vida física, é a vida natural. Veja, é a mesma coisa que Jesus disse, né? Se vocês não comerem da carne, não beberem do sangue do Filho do Homem, vocês não terão vida em si mesmo. Ou seja, não terão vida em si mesmo, por quê? Porque não vai ter Jesus, não vai ter o Espírito dele. Sem o Espírito de Jesus, sem o Espírito de Jesus, gente, a gente não tem vida em nós mesmos. Nós dependemos do fôlego de vida. E o fôlego de vida é apenas uma medida do Espírito para essa vida. Entende?
é uma vida perene, é como as ervas do campo, são como os animais. É uma vida biológica, uma vida que passa, não é? Então, essa medida do Espírito não é, veja, quando a gente recebe Jesus, a gente não recebe, Deus abençoe, Paulo. Quando a gente recebe Jesus, a gente não recebe a vida biológica de novo. A gente recebe uma vida eterna, entende? Uma vida que não acaba mais. Então, é isso que João Batista está dizendo. Jesus batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a vida eterna, conforme 1 João 5. Mas se a gente for lá em 1 João 5, a gente vai ler que João está testemunhando, testificando as palavras de João Batista. O apóstolo de Cristo, o apóstolo João, está testificando das palavras de João Batista. Então, vamos ver em outras versões, por favor. Passou. Amém. Versão NVT. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Versão A21. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. A NBV, por favor. Versão VFL fala todo o seu espírito. Opa, todo o seu espírito. Versão NBV fala, pois sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá o espírito sem medida nem limite. Olha só, sem medida nem limite. Então, quando a gente recebe o Espírito de Cristo Jesus, a gente não está recebendo uma mera vida biológica, a gente está recebendo a vida eterna. É por isso que João Batista diz isso. Coisa fofa. Obrigada, irmão Hélio. Coisa fofa do Aba. Coisa bonita. Então, a gente não recebe, gente, uma mera... Entende? A vida biológica, gente, é uma porção do Espírito. Entende? É uma porção do Espírito. Para viver aqui nessa dimensão, nessa vida física. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, tudo, veja, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Tudo o Pai entregou nas mãos de Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, viu? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Gente, o apóstolo João fala a mesma coisa em 1 João 5. Ele dá testemunho ali dessas palavras de João Batista, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só ler 1 João capítulo 5. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Olha só. Quem rejeita Jesus Cristo não verá a vida. Por quê? Porque a vida é eterna só por meio de Cristo Jesus. Ele é que recebeu a autoridade de Deus para dar a vida eterna, porque ele é o Filho do homem. Só quem pode dar alguma coisa aos homens é quem participa da mesma natureza dos homens. Entende? Porque Deus não fez esse mundo, não é, para espíritos. Porém, Jesus veio, não é, como um ser humano. Mas ele não era apenas um ser humano. Então, ele pôde dar, não é, dessa dádiva, desse presente para os seres humanos. E veja, Satanás não tem nem o que reclamar, porque ele foi o primeiro a invadir, não é, a obra-prima da criação de Deus. Não é? Ele invadiu. Jesus não, Jesus veio de forma, não é, legítima. Ele não entrou por nenhum lugar sorrateiramente, não é? Ele veio como o próprio Deus instituiu, estabeleceu para entrar nessa vida, para entrar no aprisco, né? Para entrar no mundo, foi nascendo de mulher, não é assim? E ele pagou um preço muito alto, não é? Por isso, ele pagou, durante toda a vida dele, ele pagou um preço muito alto para poder ser um ser humano, não é? E trocar de lugar conosco. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Não verá a vida. Por quê, gente? Já estão na morte. Todos nós já estávamos mortos em transgressões e pecados, todos nós. Jesus veio nos tirar dessa condição, mas se a pessoa não crê, não vai ver a vida.
mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, eu acho que as pessoas não entendem, ou não é muita cegueira espiritual. Presta só atenção. Gente, presta só atenção nisso daqui. Olha o que João Batista está dizendo. Isso testifica do mesmo Espírito. Tá? O que João Batista está dizendo foi o que Cristo disse, os apóstolos disseram, a Bíblia não se contradiz. Olha só. Olha o que João Batista diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece. Logo, quem está em Cristo Jesus não vai estar na grande tribulação, porque a grande tribulação, a tribulação é para aqueles que rejeitaram Jesus. Essa ira de Deus é coisa fofa. Deus te abençoe, irmão. Essa ira de Deus, veja, permanece, gente. A ira de Deus vai vir sobre aqueles que permanecem nas suas injustiças, que amaram mais a injustiça do que o amor à verdade que poderia salvá-los, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus e Ele nos deu, quando Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito dele é a garantia de que nós não estaremos aqui na grande tribulação, porque já passamos da morte para a vida. Então aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Permanece. A ira de Deus está guardada há muito tempo, desde o início. Desde o início que Deus guardou a ira dele para derramar num determinado tempo. Na consumação dessa criação. Quando terminar o último que será salvo, então a ira de Deus será revelada, será baixada nesse mundo. Eu não entendo porque que as pessoas continuam, dizendo que os filhos de Deus estarão na grande tribulação. Deus abençoe esse mar, querido. Amém. Então, veja, o próprio João Batista diz, voltando aqui um pouquinho, João capítulo 1, a partir do versículo 19, a gente voltar aqui, olha só. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Veja, João Batista disse que ele não era Elias. Não era o profeta com P maiúsculo, porque está falando, é o profeta do qual Moisés se referiu, que Deus levantaria num determinado tempo um profeta como Moisés, porém maior do que Moisés, mais poderoso do que Moisés. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Veja, João Batista não veio para testemunhar dele mesmo. João Batista veio para testemunhar acerca de Jesus Cristo. A vida de João Batista era testemunhar acerca de Jesus, revelar Jesus, o Messias, o ungido, o Salvador do mundo. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então por que você batiza se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Olha só. Respondeu João, eu batizo com água ou em água. Ou com água ou em água. Ou seja, de forma física, de forma natural. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Por que as pessoas leem a Bíblia e não entendem o que ela diz? Por que não entendem o que o Espírito Santo está dizendo? Deus abençoe, Paulo querido. Amém. Meninos, vocês hoje estão inspirados. Glória a Deus. Eita, live abençoada, gente.
O Espírito Santo deve estar pimpando dentro de vocês, né? Coisas fofas. De todos eles, do Silmar, do Hélio, do Paulo. Meu Pai amado. Glória a Deus, Pai. Que a tua palavra, Jesus, receba a honra que lhe é devida. E que esses meninos, Pai, que estão fazendo essas coisas pela tua palavra, Pai, pela tua verdade, eles possam ser ricamente abençoados, Pai. Abundantes, superabundantemente abençoados em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, eu vou estar, como vocês sabem, não atualizamos a meta, mas eu quero testar uma coisa que me ocorreu aqui para ver se vai ter alguma influência no alcance de vidas. Eu vou ficar atualizando a meta com presente simples de uma moeda e um único presente, para ver se a conclusão desse presente simples, geralmente vocês enviam flores depois de a meta estar concluída. Então eu vou ficar colocando uma quantidade de flor aqui, que vocês estariam enviando de qualquer maneira, só para preencher e ver se esse preenchimento contínuo vai estar gerando um alcance maior ou não. E aí vocês não precisam ficar se preocupando, irmão. Eu até mandei mensagem no WhatsApp explicando de postar ali no grupo a meta alcançada, mas é um teste para ver se vai ter alguma influência no alcance de vidas ou não. Então, se vocês também quiserem ver algum presente, quiserem avisar aqui, me avisa que eu vou estar colocando só para esse preenchimento, para completar e dar esse ok na plataforma. Ah, sim. Tá. Posso continuar? Por favor, papá. Tá. Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Vocês, meninos, são os administradores? Silmar, Hélio. Alguém? O Hélio disse tudo certo. Papá. Então tá. Então vamos. Silmar. Carlinhos. Pra mim está tudo ok. Ok. Então vamos lá. Coisa boa. Glória Amém. a Deus, Pai. Perfeito entendimento. Dani, Irene. Harmonia. Todo mundo. Glória a Não, eu Deus. perguntei aos meninos que são administradores com relação ao que o Vini falou, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, Sim. né? Algum entendimento assim, tá bom? Então vamos lá. Então, Carlinhos disse comer é melhor. coisa fofa. Então, gente, vamos lá. Então, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água ou em água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Olha só que humildade. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. A Dani disse: estão com fome e sede de justiça. Olha isso, gente. Deus seja louvado, meu Pai. Amém. Que coisa linda. E tudo espontaneamente, meu Pai. Yeah. Pai. Coisas gloriosas, Pai. Possamos vencer. Cada um de nós. Pela tua verdade, Pai. Pelo teu compromisso com a tua palavra. De forma espontânea na vida de cada um, Paizinho. De cada um. Não só os meninos, os administradores, Pai, mas de todos eles, cada ovelhinha tua, Pai. Em nome de Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha só, vem depois dele, preste atenção, vem depois dele, porque Jesus nasceu depois de João Batista, né? Jesus, quando Maria foi avisada pelo anjo, né, acerca da gravidez, não é? Virginal, do milagre, né, que se daria ali, cumprindo Isaías 7,14, a sua parente, Isabel, já estava grávida de 6 meses. Não é? Então, João Batista, não é? Teoricamente, naturalmente, João Batista
Que ele ficou com fome ontem, não gostou. Oh, Nini. Coisa fofa. João Batista é 6 meses, não é? Mais velho que Jesus Cristo. Jesus nasceu depois de João Batista já ter nascido. Mas olha o que João diz. Ele é superior a mim porque já existia antes de mim. Veja, isso não seria possível, não é? Tem um pouquinho para ser jogado, vamos lá. Ah, tá. Veja, isso não seria possível, gente. Isso não seria contraditório. Se Jesus é mais novo do que João Batista, como é que João Batista diz, não é, que apesar de João Batista ter vindo primeiro, Jesus já existia antes dele? Isso é incoerente. Se uma pessoa lê a Bíblia porque ela sabe ler, mas não entende as coisas espirituais, ela vai bugar. Mas por quê? Porque espiritualmente Jesus é aquele do qual as Escrituras já falavam. E por isso os judeus não entendiam, porque diziam, olha, quando Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele é, porque ele viria da mesma ordem de Melquisedeque. Ele seria alguém, não é, que seria desde a eternidade. Vocês estão falando, né, de um ser misterioso, não é assim? Mas está se tratando do seu ser espiritual. Do seu ser espiritual. Então, Jesus, apesar de ele ser homem, ele também é Deus. Entende? Ele também é Deus. Então, na sua natureza humana, ele era um homem, como qualquer um de nós. A diferença é que ele não tinha pecado, como nós temos, porque ele não foi gerado de um ser humano. Ele foi gerado, veja, não foi gerado de um homem. Tá? A semente da qual ele foi gerado não era humana, era do Pai Celestial, o Espírito. Então, ele continua. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Veja, João Batista veio batizando com água porque ele precisava batizar um homem específico. Ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era. Então ele veio batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Aí ele continua. Então, gente, Deus abençoe vocês, meninos. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Veja, encontrar descanso. Encontrar descanso. Descer e encontrar descanso, descer e permanecer. Por quê, gente? Porque desde o Antigo Testamento o Espírito Santo visitava as pessoas. O Espírito Santo é quem dava a unção para que os homens de Deus do Antigo Testamento pudessem cumprir o seu chamado, não, o seu ministério, não é? Então era uma unção, era uma porção, era uma medida dessa unção para que eles pudessem executar a vontade de Deus naquele determinado momento. Mas o Espírito Santo não ficava neles, não repousava sobre eles. Porque eram homens pecadores, não? Apesar de serem considerados diante de Deus justos, porque eles criam em Deus, então era imputado para eles, era acreditado para eles. É como, não é? É um cartão de crédito. A gente usa o cartão de crédito, depois a gente vai lá e paga, não é assim? Então foi isso que Deus fez. Deus creditou a justiça a eles, mas pagou em Cristo Jesus. Entende? Pagou através de Cristo Jesus. Gente, você está mexendo ali o tempo todo, eles não pedem isso. Uhum. Paulo, Deus que te abençoe. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, Silmar, Hélio, Paulo, varões de Deus. Da glória. Veja, aí ele diz, né? Eu também não teria reconhecido se aquele que me enviou. Quem foi que enviou João Batista a batizar, gente? Foi Deus. Quem enviou Gabriel ao mundo, não é, para alertar, para avisar a Zacarias que a esposa dele ficaria grávida, não é, quando eles dois coabitassem, não é, tivessem lá relações, apesar da idade deles, apesar da infertilidade dela, mas por milagre de Deus, porque era impossível para eles, para os homens, mas para Deus não há impossíveis. Então, quem foi que fez isso? Foi Deus. Isabel ficou grávida pelo poder de Deus, que Deus concedeu a Zacarias o vigor, como ele concedeu também a Abraão.
para que ela tivesse um filho, para que Zacarias pudesse depositar a sua semente dentro do óvulo dela e ela ser fecundada, o seu óvulo ser fecundado e gerar João Batista. É tanto que o nome João Batista, quem deu foi Deus. Foi Deus que disse, ele se chamará João Batista, você colocará o nome dele, não é de João, e ele, né, colocará o nome dele de João, e ele será o Batista, né, aquele que batizará nas águas para revelar Jesus Cristo, aquele que Jesus, gente, as pessoas dizem assim, mas se Jesus foi batizado, a gente também precisa ser batizado. Eu também pensava assim, mas é porque a gente não entende, isso é ignorância, a gente não entende as coisas espirituais, a gente ouve falar e a gente fica, né, repetindo igual papagaio. Mas não é por isso. Jesus foi batizado com um propósito. Ele foi batizado pelos mortos, para poder ir lá embaixo e resgatar a gente, porque o dilúvio foi a ira de Deus contra o pecado, contra a carne, onde todas as carnes que estavam corrompidas, né, que estavam servindo de alimento e estavam sendo profanadas por aqueles anjos, não é, caídos, todos esses, né? Veja, se tinha um corpo físico, então podia morrer, não é assim? Todo que tem um corpo físico pode morrer, inclusive o Filho de Deus. Por isso que o Filho de Deus morreu. Por quê? Porque ele veio num corpo físico. Então, a ira de Deus caiu sobre Jesus, entende? Assim como caiu ali sobre aqueles homens físicos, sobre aqueles seres físicos, apesar de serem monstruosos, muitos, né? Néfilins, né? Homens misturados, né? Com seres celestiais, mas tinha corpo físico, então poderia desencarnar. E assim Deus expurgou, não é? Deus limpou da carne, não é, naquela época, morte física, não é, para que fosse aliviado ali, pelo menos por aquele tempo. Por isso veio o dilúvio. O dilúvio, como diz Pedro, é algo, não é, que simboliza o verdadeiro batismo, entende? O dilúvio representa o batismo que agora nos salva. Não é a água. Não é água, porque o dilúvio foi mandado para matar os corpos físicos, mas aquelas almas foram para o inferno. Silmar disse? Silmar perguntou, mas não é pecado batizar nas águas, né? Não, meu amor, não é pecado não. Não é pecado não. Só não tem, diante de Deus, não tem nenhum valor, entende? Não tem transformação, gente. É o que a gente diz aqui. Se vocês estão indo numa igreja que pede esse batismo, né, nas águas, você quer frequentar a igreja, você quer fazer parte daquela igreja, não precisa contender com isso. Como Paulo diz, eu me fiz judeus para os judeus, eu me fiz gentil para os gentios, entende? Para todos, eu me fiz tudo para com todos, para ver se salvava alguns, porque esse tipo de coisa a gente não tem importância. Então para que vai ficar brigando? Não é? Para que vai ficar discutindo? Para com os fracos, se fez fraco, não é assim? Para ganhá-los para Cristo. Então, não é motivo de, entende, de contenda, não é motivo de briga. As pessoas só precisam saber da verdade, não é? Aquilo dali é um rito, é um ritual, é uma cerimônia, não é? Tem gente que gosta de tirar foto e tudo mais. Meu filho, por exemplo, se batizou nas águas, eu me batizei nas águas, hoje eu já não me batizaria, porque, não é? Hoje eu entendo a verdade, então eu não vejo necessidade disso, não batizaria ninguém, eu não vejo necessidade disso, eu entendo, mas não é crime, não é pecado, tá bom? Não é pecado diante de Deus, tá bom? Não vai perder nem ganhar nada com isso, mas se você não está numa igreja e faz isso, né, não tem necessidade de escandalizar ninguém, não é assim? Então, Maria, seja bem-vinda, minha irmã. Maria chegou, não? Chegou Maria. Seja bem-vinda, minha irmã. E alguém me perguntou mais alguma coisa? O Paulo deixou uma sugestão. Não precisa agradecer a cada presente que aparece na hora. Agradece no final da live. Olha, eu nem vou lembrar, né? Mas se o Vini lembrar, né? Se todos lembrarem, amém. Mas eu gosto de agradecer, né? Eu gosto e peço para o Vini também agradecer, porque vocês não são obrigados, não é? Isso é algo tão voluntário, não é? Então, é bom que haja essa gratidão e não tem problema que haja esse agradecimento. Boa noite, porque menina. É algo vivo, é livre pelo Espírito e... eu me sinto bem, gente. Exato. Eu me sinto bem agradecida. Exato. Vocês também sentem recebendo esse agradecimento, apesar de sabermos que... E vocês também sabermos nós e saberem vocês que estão fazendo
não por nós, mas pelo Senhor Jesus. E amém por isso. E amém por isso. Amém por isso. Claro que tem aqueles que vocês enviam com carinho, querendo, como o ursinho, que sabe que é que gosta, mas ainda assim fazem, não por um amor que veio da alma, mas o amor que é produzido pelo Espírito. Então, esse agradecimento é bom. Ele é bom para essa comunhão, esse crescimento no amor, esse entendimento sobre a gratidão. O Silmar falou alguma coisa. Ele disse sobre acerca do batismo nas águas, porque nas igrejas geral quase todas essa prática. Sim, Silmar, sim. Mas a gente precisa falar a verdade, né? Não tem nenhum poder, não tem nenhuma serventia diante de Deus, tá bom? Carlinhos disse que não está conseguindo carregar os presentes dele. Então vamos lá. Então continuando aqui. Um carrinho, não, aquele giro. Engraçadinho. Uma mochila. É porque tá pesado, né, Carlinha? Tanta coisa, né, que não tá dando pra carregar. No barco também já deve dar. Lá no flutuante. Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Gente. Tem que trazer a arca. Tá, Glória. Carlinhos indo lá buscar. Já temos alguém que entende de mar. Então vamos lá. Então aquele sobre, ele diz assim, né? Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou. Então veja, quem enviou João Batista a batizar com água ou em água foi Deus, não é? Então logo quando Jesus faz aquela pergunta e deixa aqueles homens lá, não é? Entendidos de religião, não é? Deixa eles em saia justa. Ora, Jesus estava esperando, não é, uma resposta sincera deles, mas sabia que eles não têm sinceridade, não é? Por quê? Porque quem guiava eles era o pai da mentira. E por isso eles estavam sempre buscando uma forma de pegar aquele que era a própria verdade em algum tipo de arapuca. Gente, como é que pode tentar pegar Deus em alguma coisa? É muita arrogância, não é? É porque verdadeiramente a cegueira espiritual não faz as pessoas perceberem o quão elas estão erradas. É como Jesus disse, vocês erram, vocês permanecem no erro porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se vocês verdadeiramente conhecessem a Escritura e o poder de Deus, vocês não ficavam incorrendo no erro. Então João Batista diz, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer. Descansar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só. Então, quando João Batista viu que sobre Jesus desceu o Espírito Santo em forma corpórea, a gente veio em forma corpórea, por quê? Porque veio simbolizar, veja, o Espírito Santo veio para representar aquela pomba, não é lá do dilúvio, lembra? Aquela pomba lá de Noé, a pomba ela foi embora e não voltou mais, lembra para Noé? Noé, gente, o nome de Noé significa Noá, significa descanso. Mas não voltou para Noé, voltou e pousou sobre Jesus. É por isso que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. Tudo na Bíblia tem um significado, tudo na Bíblia tem um objetivo. Então, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba para representar o verdadeiro, para mostrar o verdadeiro descanso que é Jesus Cristo e mostrar, não é, que aquele batismo, não é que agora, veja, aquele batismo que representava lá naquelas águas dos dilúvios, Jesus veio, vamos dizer assim, sacramentar. Jesus veio mostrar a verdadeira realidade, não é, do batismo que salva. Não é o batismo nas águas, não é? Jesus precisava ser batizado ali para ser revelado a Israel e mostrar quem era o Messias. Ele era o Messias, era aquele que iria batizar com o Espírito Santo. É como Pedro diz, não é, veja, esse batismo que agora salva vocês, isso é para lembrar do dilúvio, para lembrar lá do dilúvio. Entende? Ali a morte foi física, mas veja, gente, a morte física é para tirar as almas dessa existência. Logo, a partir do momento que a alma sai dessa existência, ela precisa ser depositada, ficar esperando, não é? Em algum lugar. E esse lugar aonde as almas esperam, almas pecadoras, não é? Almas ímpias esperavam, era lá no Hades, era no mundo dos mortos. Então,
Todas as almas, inclusive, não é? Por isso que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, tanto lá no mundo dos mortos quanto aqui no mundo dos vivos, né? Que foi o batismo com o Espírito Santo. Então veja, ele foi batizado pelos mortos. Jesus foi batizado pelos mortos, ele estava cumprindo aqueles que morreram ali no dilúvio. Por isso que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, para que as pessoas pudessem ver. E João Batista dá esse testemunho, entende? Então, veja, nem ele sabia. Mas quem enviou João Batista para batizar em água com água disse que isso aconteceria. E quando isso aconteceu, então João Batista disse, agora se completa, não é, a minha alegria. Porque ele viu, não é, aquilo para o qual ele foi chamado, né? A testificação, o complemento do seu chamado. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Veja, Jesus disse, eu não preciso de testemunho humano, mas eu digo isso para que vocês sejam salvos. Por quê? Porque, gente, tudo isso é cumprimento de Escritura. Tudo isso estava descrito nas Escrituras e precisava ser cumprida. Que tu perguntou, como não amar a verdade? Pois é, meu. E o Hélio disse, Livro Os Nascidos, autora Sandra Ribeiro, excelência de leitura, regido pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Então, voltando aqui, não é? A gente precisava fazer essa breve explanação, né, acerca de João Batista. O Paulo falou. Paulo disse, eu acredito porque já senti uma presença espiritual na casa de um amigo. Então, voltando aqui, né, para Mateus, capítulo 21. Então, quando Jesus pergunta, né, acerca, veja, de onde era, não é, o batismo de João, do céu ou dos homens? Não é? E aí eles vieram com essa desculpa. Veja, gente, o batismo de João era dos homens, porque só quem pode, veja, o batismo que João pregava era o batismo para o arrependimento, para que aqueles homens se arrependessem das suas obras mortas e pudessem se achegar para Jesus, porque era Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, aquele que eles estavam esperando há muito tempo, que estava sendo profetizado em todas as escrituras do Antigo Testamento, que eles tinham conhecimento. E é isso que Paulo fala. Você pode ler, Vini, por favor, Atos 13, se eu não me engano, no versículo 24, que Paulo fala que João Batista, não é, veio com o batismo de arrependimento antes de Jesus. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Para todo o povo de Israel. Então esse batismo não era para as outras pessoas, gente. Era para o povo de Israel. Por quê? Porque aquele povo precisava mudar a sua forma de pensar com relação ao Messias. E veja, Jesus tinha sido profetizado por todos os profetas, inclusive em Ezequiel, não é? O Senhor, veja, o Filho do Homem, Ezequiel é conhecido como Filho do Homem, não é? Mas o verdadeiro Filho do Homem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é o verdadeiro Filho do Homem, não é? Já estava sendo profetizado, veja, ele seria enviado para o seu povo, e o seu povo com um coração tão duro o rejeitaria, negaria ele, entende? Então o batismo de João, apesar de ser dos homens, porque só quem pode perdoar pecados é Deus, era dos homens, mas já era para o povo de Israel, mas quem o comissionou foi Deus. E eles não sabiam mensurar isso. Por isso que eles disseram assim, olha só, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Por quê? Eles não saberiam dizer que apesar do batismo de João Batista seja para homens, o batismo dos homens, mas João Batista foi comissionado por Deus. João Batista foi enviado por Deus. Entende? E Jesus precisava ser revelado por João Batista. Então, o batismo de João era um batismo para homens, um batismo de homens. Mas o profeta foi enviado por Deus. Ele não veio em nome dele mesmo. É tanto que ele diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele veio, não é na unção de Elias. E ninguém,
não é? Ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, João Batista, apesar de fazer um batismo, realizar um batismo de homens, não é? Que era na água, ele não era comissionado por homens, ele veio comissionado por Deus. Foi Deus quem, inclusive, que deu a vida, não é, de João Batista e a unção desde o nascimento para ser quem ele era, né? O precursor de Jesus. Então eles diziam aqui, né? Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Por que não creram? Porque eles não criam nas escrituras. Eles não criam. Porque se eles crescem, eles iam entender. Estava tudo escrito nas escrituras. Veja, João Batista citou Isaías. Você pode ler, Vini, por favor? Se eu não me engano, Isaías 43. A voz do que clama no deserto. Está citando Isaías. Ele não veio em nome dele. Ele não veio no poder dele. Ele veio sob a unção, não é, do poder de Elias, o espírito de Elias, como diz, na medida da unção de Elias, para juízo, para julgamento. E também em Malaquias. Em Malaquias está escrito acerca de João Batista. Malaquias 3:1. Aí eles dizem, mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então veja, quando você não sabe repartir o pão, né, quando você não sabe discernir as escrituras, você não sabe diferenciar uma coisa da outra. Ninguém é profeta por vontade própria, é profeta por dom de Deus. É Deus que levanta, é Deus que dá esse dom de profeta. Isaías 43. 43. Eu li o capítulo 43. Olha, eu só vi aqui, ó. Isaías 43. Tadinho. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Senhor. Veja, para o nosso Senhor. Então estava falando... O nosso Deus. O nosso Deus estava falando, não é do Messias, estava se referindo ao Messias. Então, voltando aqui. Então, veja, gente, se a gente não souber, né, discernir as escrituras, a gente não consegue compreender aquilo que Deus nos diz, entende? Então, eles não criam, a realidade é essa, eles não criam. Então, eles queriam apenas tumultuar, né, trazer dúvida, trazer tumulto, né, trazer polêmica, como dizem, né, nós diríamos hoje, né, estavam querendo gerar polêmica. Eu até escrevi aqui, né, a mesma autoridade daquele que enviou João Batista a batizar nas águas do batismo para arrependimento. Aqui estava preparando o caminho. Então Jesus disse, né, tão pouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então vamos lá. Aí o Senhor Jesus entra com uma parábola, porque o Senhor Jesus sempre explicava as coisas espirituais por meio de parábolas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Olha só, havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Olha só a mudança, né, de ideia. Olha a forma, né? O cara, o filho aqui, né, se arrependeu. Ele se arrependeu e foi. Aqui a gente está representando, não é?
veja, aquele que, né, muda de ideia com relação a Deus, e aquele que, veja, Jesus disse, um homem tinha dois filhos, então, filhos do mesmo homem, não é? Tinha dois filhos do mesmo homem. Isso aqui é a parábola de Jesus, é uma ilustração de Jesus. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero, ou seja, não era a vontade dele, não era a vontade da alma dele. Mas depois mudou de ideia e foi, não é? Arrependeu-se, não é? E foi. O pai chegou ao outro e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Olha só. O que Jesus está dizendo com isso? Que quando a pessoa diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Deus manda, é inútil. Porque não reconhece Deus como Deus é, como seu Senhor. Não adianta chamar de Senhor, Senhor, e ele não ser verdadeiramente Senhor. Por quê? Porque quando é Senhor, não é? O Senhor fala e o servo obedece. Não é assim? O servo não tem vontade própria. A vontade do servo é do Senhor. Pertence ao Senhor. Mas aquele, e veja, Deus trata como filho. Deus podia, não é? Jesus podia usar aqui uma ilustração, não é? E falar de servo, não. Ele quer tratar os homens como filho. Ele veio para dar paternidade, para dar o espírito de filiação. Mas esse espírito de filiação só vai receber quando a pessoa muda de ideia com relação a Deus. Entende? É a mudança de mente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Para o perdão dos pecados. Veja, quem convence o homem de que o homem é pecador é o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma ordem espiritual que está afetando aquela alma para que aquela alma seja contrária a Deus, oposta a Deus, rebelde a Deus. Então precisa da mesma ordem espiritual, só que, não é, dessa vez da verdade, não da mentira, para tirar aquela alma daquele cativeiro. Entende? A mudança. Então quando a pessoa, não é, quando o Espírito Santo convence a pessoa que ela é pecadora, mostra o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, veja, se a pessoa, gente, não mudasse de pensamento, não se arrependesse, ela não poderia receber Jesus. Por quê? Porque só pode receber Jesus aquele que não quer mais viver na vida de pecado. Quando ele entende que ele é um pecador, se ele não entender que ele é um pecador, ele não tem arrependimento. Que arrependimento? Gente, só quem precisa se arrepender é quem é falho, é quem é fraco, é quem é débil. Os fortes não precisam de arrependimento. Quem se acha justo não precisa de arrependimento. Por isso que Jesus disse, eu vim chamar pecadores e não justos. O justo não precisa de arrependimento. Aqueles que são fortes não têm fraqueza. Vão precisar de ajuda? Não, eles não precisam de ajuda. Entende? Então é sobre isso. Ele está usando aqui, veja, porque essa é a vontade do Pai. O Pai procura os seus verdadeiros adoradores. O Pai, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, não é em espírito de mentira. Não é em espírito e em mentira, é em engano. Não, precisa ser em espírito e em verdade. Porque tem muitos espíritos no mundo. Mas eles não levam as pessoas ao conhecimento da verdade. Não levam. Eles levam as pessoas ao engano, enredam as pessoas. Parece que é, mas não é. Não é? Parece, mas não é. Entende? É igual, como dizendo, é igual Benalete, não é? Parece, mas não é. Não é assim? Então, não adianta. Então, veja, Jesus está usando aqui a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana, só que de forma diferente. Ele está usando uma parábola. Ele está dizendo, o homem tinha 2 filhos. Agora veja, esses 2 filhos desse mesmo homem, um deles disse sim, Senhor, mas não foi. Esse é o quê? Esse é aquele que não precisa se arrepender. Apesar de ser filho, não é? Mas ele não quer dar ao seu pai, não é? A obediência. Ele não quer se arrepender, ele quer continuar na sua velha vida. Por quê? É como Jesus disse, não é? Aí eles já estavam cientes de que estavam dentro do reino de Deus, então achavam, não é, que já eram justos e não precisavam de arrependimento. Aí ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha só, os publicanos e as prostitutas, os pecadores. Os pecadores estão entrando primeiro no reino de Deus.
do que os filhos. Se a gente continuar lendo aqui, a gente não vai continuar lendo porque vai ficar muito longo, mas se a gente ver aqui do versículo 43, ele diz assim, ó, portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Esse povo que deu os frutos do reino são aqueles que nasceram de Cristo Jesus, porque tem dentro de si a semente incorruptível, a semente divina, Cristo Jesus. E veja, gente, Cristo Jesus, a semente incorruptível, a semente divina, não é infrutífera, ela não é inútil. Ela dá segundo a sua espécie, sim. Então, se nós nos alimentarmos, nós daremos os frutos típicos do reino de Deus, de filho de Deus. Então, o reino de Deus foi tirado deles, porque eles é que tinham os oráculos de Deus, deles é que são os profetas, todas as promessas, as alianças, não é assim? Aliança com Abraão e aliança com Moisés. É do povo judeu, mas o reino do céu foi tirado deles. Por quê? Porque eles não se arrependeram da sua forma de pensar a respeito de Deus. Eles preferiram continuar, não é, nas trevas e rejeitaram o Filho de Deus quando o Filho veio para dar a salvação. Por isso que as parábolas que Jesus conta, né, as parábolas dos trabalhadores da vinha, as parábolas dos lavradores, tudo isso diz respeito, não é, ao que Deus queria dar aos seres humanos. Tirar os homens, né, da escravidão do pecado. Não era apenas, gente, com relação ao mundo físico, não. É muito mais do que isso. Se trata de algo profundo. Se trata de algo que as almas não têm domínio, que elas não conseguem compreender. Porque quando Adão corrompeu toda a sua prole, não tinha como, nem lavando com soda cáustica sairia. O pecado entrou e corrompeu toda a humanidade. Então o que Satanás fez foi enredar todos com uma tacada só. Ele corrompeu aquele que tinha semente e aí toda a sua prole, todos os seus descendentes acabaram vindo com esse defeito de fábrica. Entende? Que é o pecado que está alojado na carne. Logo, não tem para onde escapar, só em Cristo Jesus. É por isso que esse corpo tem que ser transformado. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, exatamente por conta do pecado. Não tem como, entende? Deus ainda, veja, gente, Deus não levou em consideração isso, por quê? Porque Ele nos deu algo melhor. Ele tinha para nós algo melhor. Ele preparou, planejou, o plano dele é muito melhor. Ele nos dá uma carne, nos dá um corpo que não pode mais ser corrompido. Não pode, é incorruptível, não tem como ser corrompido. Mas para isso Ele vai expurgar tudo no seu devido tempo e na ordem necessária, do jeito certo e necessariamente. Então Jesus disse, né? Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João Batista veio para mostrar Jesus, revelar Jesus a Israel, mas o seu povo não quis, o seu povo rejeitou. E vocês não creram nele. Não creram em João Batista. É por isso que Jesus fez a pergunta para eles. Eles não creram. Por quê? Porque eles não criam em Deus. Lembra que Jesus disse, vocês não creem em Moisés, vocês não creem em Deus. Porque se vocês crescem nos escritos de Moisés, no que Moisés escreveu, vocês creriam em mim. Mas eles não criam. A realidade é porque eles não criam em Deus. Como Jesus disse, vocês não creem em mim. Se vocês creem, se vocês creem no Pai, creem pelo menos através das obras, porque as obras que eu realizo são as obras que o Pai me deu para fazer. Mas eles criam? Não. Eles não criam em Deus, em Deus Pai, e portanto rejeitavam o Filho. Essa é a realidade que Jesus veio mostrando nua e crua. E é por isso, não é que tão pouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas, disse Jesus. Por quê? Eles não criam em Deus, não entendiam. Então, para que Jesus iria dizer para eles com que autoridade? Ora, se rejeitaram o Pai, rejeitariam também o Filho, estavam rejeitando o Filho, não é? E por isso os pecadores, que eram os fracos, eram os débeis, os doentes, reconheciam que eram e, não é, podiam ser levados ao arrependimento, como o Filho aqui, não é, que se arrependeu depois e pôde fazer a vontade do Pai, não é? É necessário
o arrependimento. Agora veja, só quem pode perdoar pecados... Oh, meu Pai, coisa linda. Deus abençoe ele. Só quem pode perdoar pecados, gente, é Deus. Os homens não têm poder para perdoar pecado. É por isso que aqueles homens não entendiam que, apesar de Jesus ser um homem, ele também era Deus. E nunca, nunca, jamais existiria, nem existirá alguém como Jesus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Então, mesmo depois de ver tudo isso, eles continuavam incrédulos. Por quê, gente? Porque o espírito que estava dentro deles, embrutecendo, endurecendo o coração, era o espírito das trevas. E como eles se apegaram de tal forma ao orgulho, não é, como Lúcifer, como Satanás. Então, não é, o coração deles estava endurecido. E eles rejeitaram o Messias, como muitos, né, ainda rejeitam hoje em dia. Então é isso. Se alguém, não é, tiver alguma coisa para trazer, um canto, né, Dani, ou Hélio, Carlinhos, Silmar, uma oração, um testemunho, então qualquer coisa, não é, que seja edificante, né, para a igreja, para todos nós, estejam à vontade, meninos. Eu não vou continuar aqui, né, com a parábola dos lavradores, porque eu estou um pouco cansada, gente. Nosso dia hoje foi... Carlinhos quer cantar, disse velho. Foi um pouco... Fificunha. Foi um pouco cansativo. Mas é isso. Ué, mas rapaz... Fique quieto não, Carlinhos. Boa noite, Benício. Seja bem-vindo. Paz e graça, Benício. Boa Cadê noite. A Dani? A Dani... Não, ele... Ele já coloca aquele monóculo, levanta a sobrancelha. A Dani tá quietinha. Ah, ela tá aí ainda? Tá. O Hélio abriu o microfone. Pode falar, irmão. Tá baixinho também? Você tirou o som? Não, o volume tá no máximo. Graças a Deus, irmão. E contigo, Benício perguntou se todos estão bem. Estamos, meu irmão. Bem, graças a Deus. Amém. Estou sem fone. Ele não deixa o gato... O gato comeu o fone da Dani. Meu pai, que bichinho levado. Rapaz. Opa. Benício, você quer subir na janelinha? Quer falar alguma coisa? Quer fazer uma oração? Dar uma palavra de conforto, de encorajamento. Da glória. Olá, papai. Dom dele, palavra de encorajamento. Glória a Deus, graça e paz. Estava concentrado no trabalho que eu estou fazendo, e a gente, homem, se a gente não se concentrar numa coisa muito diferente das virtudes das mulheres, né? As mulheres, uma das coisas que me chama muita atenção é essa capacidade das mulheres, né? Balança a menina, faz almoço, e uns 3 ou 4 coisas de uma vez só. A gente tem que parar, como diz, tem um pastor que diz aí, a gente tem que fechar uma caixa para abrir outra para começar, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. No final eu peguei, irmã Sandra, uma palavra que você disse que Jesus falou sobre as prostitutas e os publicanos, né? Esses dois tipos de povos, tem alguma comparação nos nossos dias de hoje? Eu acredito, né? Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Eram coisas que os judeus, né, se recusavam, né? É um tipo de serviço que os judeus se recusavam a fazer, porque, né, cobravam impostos de todos, inclusive, né, dos compatriotas. E as prostitutas, né, são aquelas, né, que
né? Enfim, né? Tem relações aí com todos. Eu acredito que seja é o que determina, né, no mundo o lucro, não é? E a prostituição, não é? A contaminação, não é? A forma de adultério, não é? Coisas que mais, o que mais arrasta os homens, senão a ganância e os desejos carnais, ilícitos, todas as formas. A ganância é uma das coisas que me chama a atenção no reino do Senhor, e Ele mesmo nos diz que supre as nossas necessidades, né? Deus tem prazer de suprir as nossas necessidades. E essa ganância... Em glória, não é? Em glória. Sim. Ou seja, não tem corrupção, não tem bolsa de valores em queda, não é? Não tem inflação, não tem nada disso, né? Nada disso atinge. E o que eu vejo é o seguinte: nos céus não tem a condição de nos mandar o dinheiro que nós precisamos, a moeda, né? Mas Deus nos dá uma coisa que é muito gratificante, melhor do que isso, ao ponto de conseguir, que é a sabedoria, Sim. A inteligência, que é o entendimento, né? Sim. E eu vejo como cristão, a gente devia se basear nisso. E quando ele diz lá em João que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, eu acho que é muito mais vantajoso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas infelizmente hoje uma parte da igreja estão primeiro buscando em primeiro lugar as demais coisas para depois buscar o reino de Deus. Sim, é um engano, né? Porque se esse corpo que é incorruptível, esse nosso corpo, sofre um dano de uma enfermidade, se a gente recorrer ao Senhor que é Ele que cura, eu acho que a gente vai ter muito mais vantagem de ser curado mais rápido do que a gente imagina. Isso é só um exemplo, né? Porque quando buscamos, ele diz que encontra, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E essa forma de coração é a fé, né? Quais são as letras de fé? F.E. Fazer existir aquilo que não existe, né? Na verdade, e aí, fazer existir. E você falou uma coisa muito interessante, porque o que o Santo está me dando aqui desde que você começou a falar. Olha que interessante. Ué, quem é que fez todas as coisas visíveis? Sim. Só aí gera motivo de a gente levantar as mãos para o céu e dizer que Deus é esse que servimos. O único que pode nos colocar no lugar certo, na hora certa, que são os cairós, que só Ele tem o conhecimento, não é? Só Ele que pode enchê-los e colocar na nossa linha cronológica no tempo determinado. É Deus. Só Ele mesmo. Busquem divulgar o reino de Deus. Eu vou te dar a planta todinha. Amém. Então fico feliz. Eu tenho que me determinar para assistir mais um pouquinho, né? Porque é uma coisa, outra. Eu já adiantei pelo menos um quarto das coisas que eu vou fazer amanhã, né? E pedir ao Senhor que Ele me acorde, né? Amém. Porque uma das coisas que eu e você que precisamos fazer é isso. No nosso deitar, ter a consciência. Sim, eu estou me deitando, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vela pelo meu sono, eu me deito, mas eu quero amanhã acordar. E se amanhã a gente acorda com duas coisas, ou uma ou outra, né? A primeira é se acordar, fazer as coisas do Senhor, ou então estar com Ele, né? Amanhã a gente só tem duas opções para amanhã. Ou estar acordado para fazer a vontade dEle, ou estar dormindo no descanso do Senhor. Amém?
Mas eu quero agradecer essa turma que sempre lhe acompanha. Tem umas pessoas aqui que acompanham e ficam caladinhas, viu? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa chamada Iracema, que ela está assistindo. Está assistindo. Deixa eu ver aqui, mas Daniele está assistindo. É a Irene, né, que você falou? Irene. Iracema. Não, Irene. Irene é a nossa amada. E a nossa pequena. O Laércio, rapaz. Laércio tá não, né? Laércio não tá não. O Lucas, tem o Lucas aí. E esse povo eu acredito que estão recebendo muito, que de vez em quando eu gosto de buscar aqui quem está assistindo. Rosilene também está. Amém? Eu quero estimular vocês que estão nos assistindo para compartilhar alguma coisa aí também. Amém? Amém. Eu sei que a irmã Sandra e o Vinícius eles são muito cuidadosos nesse equilíbrio de convidar, mas eu sou um participante. Amém? Então desejo a todos uma noite ricamente abençoada. Amém? E que o dia de amanhã seja um dia de bondade. Amém? Graças a Deus, uma noite abençoada para todos. Boa noite, meu irmão, para ti também. Deus te abençoe as obras das tuas mãos e te coloque no lugar certo, na hora certa, viu? Em nome de Jesus. Porque ele já sofreu. O Senhor já sofreu tudo que precisamos para uma vida de piedade. E diferente do Antigo Testamento, como ambos estavam falando, onde tínhamos apenas a palavra com atitudes externas e que não nos capacitavam internamente, ele nos deu essa capacitação. Atitude em Jesus. Ou seja, quando ele nos dá algo, é verdadeiramente inabalável, porque aquilo que ele vai nos dar é exatamente de acordo com a medida de quem ele é, o poder dele é em nós, está operando em nós. Então não tem como ser abalado. Então glória a Deus. Jesus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Obrigado, Vinícius. Todos. Gente, então é isso. Ninguém, né, vamos orar, oração de Efésios. Ninguém mais quer falar nada, né? Não quer trazer uma palavra, um cântico, nada. Então vamos fazer a oração de Efésios. Em nome de Jesus. Vamos lá? Vinícius. Sandra, pastora Sandra. Please. Deixe-me aqui. Silmar, Hélio, Carlinhos, Benício, Garibaldo, Benício. Tá solto. Ó, fazer aqui do jeito que você falou. Você quer que fique bonitinho aqui na cortina? Meu Deus. Começo. Ficou meu pai. Nossa, eu acho que não é. Minha gente. O modo que você quer não vai funcionar, não, sabe? O modo que você quer deu problema, bugou e. A gente perdeu tempo. Não tem como só você botar, não, né? Você fica assim. Não, ele é fixo. A não ser que eu mexa a câmera. Olha isso, coisas de mulheres. As mulheres que são assim, tem essas coisas. Vamos lá? É claro, Silmar. A gente sabe que você vai ficar. O Silmar escreveu: se eu entrar na live e não manifestar, ninguém me vê. Claro, minha que é pequenininho, rapa. Coisa fofa. Às vezes você não fica na live. Você entra e passa direto para outra live. A gente vê que você tá em outra live. Então, a gente sabe que você vai ficar quando você se manifesta. Quando a sua marca é aquele coraçãozinho hurt me. Então, quando você manda aquele coraçãozinho, a gente sabe. Se o Mar chegou, ele vai ficar. Vai ficar pelo menos uns 30 minutos, ele vai ficar. Então, quando você não manda, a gente deixa quietinho pra não... Se você não falar nada, a gente não... Pra não vir causar constrangimento em vocês. Você saber que você é livre no água pra ser conduzido pelo Espírito Santo. Entende? Ir ou ficar. Yeah. Mas se você ficar, saiba, não é que para o Pai você é muito importante. Cada um de vocês. Yeah. O Senhor não derramaria a palavra dele pura, não é? Se ele não nos amasse. Ele simplesmente deixaria a gente... Faça o melhor que vocês puderem. Eu já fiz a minha parte, não é? Mas ele está fazendo coisas ainda extraordinárias e coisas ainda maiores
nós veremos, gente, nós andaremos nessas coisas porque nós vamos crescer, viu? Para a glória de Deus. Por isso nós estamos aqui trabalhando todos os dias, cansados ou não, nós estamos aqui, viu? Não estamos à toa, nós não estamos desferindo golpes no ar, não é sem um propósito. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é fiel. E lembrando, meus irmãos, os vídeos curtos do canal do YouTube Deus e Nós, Igreja Online, vi cortes de 15, 9 minutos e alguns nessa faixa, estarão agora com legendas em inglês. Então, se vocês conhecerem alguém e o Espírito Santo conduzi-los, que seja estrangeiro e fale esse idioma, fiquem à vontade para estar enviando, para que o Senhor Jesus possa alcançá-los com a sua palavra. E por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém, amém. O Paulo disse, precisamos aprender mais, porque muitos precisam aprender a palavra de Deus. Amém. Amém. Olha, gente, no que depender de nós, né, não estamos retendo nada. Né? E o canal no YouTube tem todas as lives, né, que o Vini sempre faz questão de baixar lá. E agora, com a ajuda do nosso amado irmão Isaac Patinho, pequenino gigante da Sam, estamos traduzindo para a igreja. Um dom que o Pai deu a ele e ele não está negando ao Abba de partilhar com os irmãos estrangeiros. Glória a Deus pela vida dele e pela vida de cada um de vocês que tem ido receber lá no celeiro. Sim, e Deus abençoe cada um de vocês, viu? Meninos, Silmar, Hélio, Paulo, que chegou, não é? E se juntou aos meninos aí com uma disposição, não é? Assim, indizível, né? Algo assim, só o Senhor pode explicar. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe Vinícius, abençoe Carlinhos, não é? O nosso irmão Valdinei chegou agora, uma pena, né? Mas vai ficar no YouTube, tá bom? Que vocês tenham uma noite de descanso, né? Eu costumo dizer o soninho dos justos, né? Que vocês tenham o soninho dos justos. Amém. Tá bom? Deus abençoe, gente. Amamos vocês em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém.